Mas isso é porque nós somos apaixonados nessa igreja. Aqui nós nos sentimos em casa. E os meninos foram tomar um sorvete e ficaram assim: nossa, aqui é igualzinho lá mesmo. O povo aqui é para frente. O povo aqui é dos nossos. E eu louvo ao Senhor por isso, porque nós somos um povo só. Amém? Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com você aqui uma palavra com o tema: o projeto foi entregue. Nós temos um tema, convergentes, né? Em Atos 2:44. Mas eu quero colocar um subtema na minha mensagem: o projeto foi entregue. Fala comigo: o projeto foi entregue. Tem algum construtor aqui? Alguém que é construtor de casa? Alguém? Pedreiro? Olha lá, ó, temos um aqui. Quando alguém te entrega um projeto da casa que você vai construir, ele aceita que você mude? Quando alguém entrega um projeto para você construir uma casa, o dono da casa aceita que você mude? Não, né? Tem que manter o projeto. Todas as vezes que nós encontramos ou somos contratados para a execução de um projeto, nós precisamos executar esse projeto. Quem projetou, ou quem teve a ideia, ou quem visualizou, jamais vai aceitar a mudança do projeto. Outro dia eu vi algo interessante. Uma pessoa estava do lado da esposa do Walt Disney, do senhor Disney. E aí ele estava olhando assim a Disneylândia. E ele comentou com ela: que pena que o senhor Disney não pôde ver nada disso aqui. Ela olhou para ele e falou: engano seu. Você está vendo agora, mas ele já via muito antes de nós. Eu não sei se você sabe, mas o Walt Disney não contemplou a Disneylândia. Ele só tinha o projeto, mas ele sabia como seria. Nós fazemos parte de um projeto e eu quero compartilhar com você um medo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos temer, porque o verdadeiro amor lança fora todo. Mas eu descobri essa semana que eu tenho medo do ser humano. Eu tenho medo do ser humano. Eu descobri essa semana. Porque o ser humano é interessante. Cadê aquele menino do teclado? Eu vou ficar achando: nossa, cara, se não fosse corintiano, esse menino aqui, eu vou te falar, ele não pagava nem pedágio para chegar no céu. Mas como é corintiano, ele vai pagar uns pedágios assim para chegar lá. Não tem jeito, vai direto, tanto que sofre, ou não é? Sofre muito, é verdade. E aí eu descobri essa semana que eu tenho medo do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, por incrível que pareça, ele tem coragem de mudar os projetos. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para o homem. Ele tinha um projeto para o ser humano. Vamos desmembrar o ser humano, que a gente fala o mineirês lá, né? Ser humano. O ser humano, ou seja, uma maneira de viver a humanidade. Então ele tinha uma maneira do ser humano ser. Mas por incrível que pareça, o ser humano decidiu mudar a maneira de ser um humano. E tornou-se um humano diferente do que Deus criou para que nós fôssemos. Ele se adaptou, Pablo. O ser humano se reinventou. E por causa da reinvenção dele, chegou o ponto de Deus olhar e falar assim: está totalmente fora. E antes que fique completamente incontrolável, eu vou acabar com tudo. E aí ele mandou a primeira chuva. A primeira chuva inundou toda a terra, matou todos os seres viventes, exceto os que estavam na arca. E no meio da humanidade existente naquele tempo, ele encontrou Noé. E por causa da inteireza de quem era Noé, ele falou: é a partir de você. Então Deus olhou para a humanidade e conseguiu encontrar um ser humano que era conforme ele tinha criado no Éden. Ele falou assim: vai dar para eu recomeçar.
E eu descobri essa semana que eu tenho medo do ser humano por isso. Porque mesmo depois de Noé, o ser humano tendeu-se a se reinventar de novo, e nós vamos olhar a velha aliança, o Velho Testamento, e vamos perceber que o ser humano fracassou em ser humano. E então Deus, olhando aquela situação, Ele olha lá de cima e fala assim: não vai ter jeito, ou eu extermino tudo de novo, ou eu vou lá ensinar eles a ser humano. Então Deus veio como Jesus. Ele próprio engravidou Maria, sem tocar em Maria, sem ferir o caráter, a hombridade, a seriedade da família de José. E ele se torna então homem no meio de nós, com dois propósitos, fora o propósito eterno. O primeiro propósito é nos ensinar a ser humanos. E o segundo, ser humano sendo igreja. Eu estou falando de um propósito, exceto o propósito eterno, que é a salvação, amém? Ou seja, o caminho para a salvação. O projeto nos foi entregue, e mesmo Deus descendo e nos ensinando a ser humanos e ser igreja, nós mudamos o projeto. E eu fiquei com medo agora de ser humano, do ser humano. Nós estamos aqui, queridos, nos alegrando com esse tema tão poderoso, porque Atos capítulo 2, do 42 ao 47, fala sobre a verdadeira igreja, o verdadeiro projeto. E nós estamos fincados no verso 44, que fala assim: unânimes, juntos em um só projeto. E é sobre isso que eu quero falar. O que acontece para que nós mudemos então o projeto? O nosso tema é promissor e desafiador ao mesmo tempo. Por quê, apóstolo? Porque eu comecei falando com você sobre o medo. E quando eu falo sobre ter medo do ser humano, é sobre a capacidade que ele tem, não só de mudar o projeto, mas da reinvenção que ele tem dele mesmo. Nós somos adaptáveis. Saímos de Uberlândia a 31 graus, chegamos aqui a 35, irmão. Nós fomos nos adaptando. A hora que do ar-condicionado do carro, que abrimos a porta, eu falei: eu vou deixar meu blazer aqui, depois eu busco ele. Tive que me adaptar. Eu quero ler o texto com você, vamos comigo? Gênesis capítulo 6, verso 9 em diante. Diz assim, ó: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. Fala comigo: a única pessoa íntegra naquele tempo. Meu Deus. Andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim disse Deus a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Verso 14: construam uma grande embarcação, uma arca de madeira cipestre, e cubra de betume por dentro e por fora, para que não entre água. Presta atenção que Deus começou a falar para Noé o projeto. Deus começou a descrever o projeto nas minúcias do detalhe. Vou voltar. Construam uma embarcação, uma arca de madeira cipestre. Ele disse qual que era a madeira. Noé não tinha que procurar outro tipo de madeira, ele tinha que achar a cipestre. Amém? Cubra de betume, piche, para quem não sabe o que é betume, por dentro e por fora, para que não encha d'água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos.
A arca deve ter 135 metros de comprimento. Quantos metros? 22 metros e meio de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna: o inferior, o mediano e o superior. Preste atenção: em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Uau! Olhando esse texto na perspectiva do medo que eu coloquei aqui, ficou até esquisito esse texto, que não era assim, né? Você fala, não. Agora parece que eu compreendi por uma outra perspectiva. Pois é, Noé, verso 22, coloca para mim lá, 22. Diz assim, ó, a minha está na NVT. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Vamos repetir comigo? Fala assim: Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Uau. Por que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado, pastor Rafa? Porque ele era o único íntegro. Deus viu nele que ele não ia mudar o projeto. Deus viu nele que ele ia cumprir tudo aquilo que ele estava colocando no papel ali. Deus olhou para Noé e falou: cara, ele criou os filhos dele como manda a lei. Ele ensinou a Torá para os filhos dele como eu exijo na lei. Ele cuida da esposa dele como eu exijo na lei. Ele rege a casa dele. Ele não quebra princípios. Ele não muda nada. Eu achei que não haveria mais nenhum, mas ainda tinha Noé. Então, Deus entrega a Noé o projeto, entrega também o porquê do projeto, entrega o resultado final do projeto, que era um grande barco. Mas Deus entrega a priori o propósito. Eu vou matar todo ser vivente, todo que respira vai morrer. Esse barco é para salvar alguns. Fala assim comigo: esse barco é para salvar alguns. Só que é celeiro para as nações, então são alguns das nações. Todos os detalhes da construção da arca, com medidas, materiais a serem usados. E falou a Noé sobre o dilúvio. Só que nunca havia tido um assunto sobre chuva na terra. Foi a primeira menção. E a primeira menção não foi um chuvisqueiro, irmão, como nós falamos lá em Uberlândia. Está chovendo? Não, está só chuviscando. Não, agora está chovendo. Mas quando a Rondon transborda, está caindo um dilúvio. Ele falou a primeira vez sobre algo que Noé nunca havia visto, ouvido. Por que seguir um projeto sobre algo que você nunca viu acontecer? Não se perguntou? Poxa, por que eu vou construir um barco? Eu não tenho um rio aqui perto para colocar esse barco. Para que eu vou construir um barco desse tamanho, com 3 compartimentos, uma porta com 45 centímetros, 135 metros, 22 metros de largura, 13 de altura? Para quê? Não, irmãos, Noé não questionou a voz do Senhor. Nós questionamos, Noé não. E aí ele construiu exatamente como Deus tinha falado. Apóstolo, por quê? Porque ele era íntegro. Fala comigo, ele era inteiramente de Deus. Só que um detalhe: Deus falou para um homem que tinha 3 filhos, uma esposa
algo que seria para a humanidade no tempo de hoje insanidade. Íamos ser tidos como doidos. E agora Noé tinha que construir. Você acha que ele conseguiu um mutirão, irmão, para construir? Você acha que ele colocou num grupo de WhatsApp: gente, eu preciso de mão de obra aqui para me ajudar, nós vamos ter que abrir uma porta lateral aqui? Você acha que ele pediu ajuda? Foi 100 anos sem mudar o projeto. Foi 100 anos sem adaptação alguma. Foi 100 anos pensando: Deus falou e vai acontecer. Foi 100 anos de um homem fazendo por fé, sendo chamado de louco, sendo chamado de doido. O que é isso que você está arrumando? Não, mas Deus falou para mim construir um barco. O que é barco? É um negócio que anda em cima da água. Que água? Não vai chover. Que chuva? O que é chuva? 100 anos ouvindo as pessoas questionar o que Deus havia falado para ele. Irmãos, se o apóstolo sentar para escrever um livro sobre quantas vezes as pessoas questionaram ele em milhares de assuntos, ele faz uma enciclopédia. Eu quero que você entenda. A pergunta é: por que Noé não desanimou e não mudou o projeto? Imagina comigo uma parábola. Você vai ser o Noé agora. Eu serei o Noé. Noé começa a cortar as árvores de madeira. Qual que era a madeira? Cipestre. E ele corta aquele montoeiro de árvore, coloca, vai empilhando. Depois que ele empilha aquele tanto de árvore, ele começa a fazer tábuas. E aí ele empilha aquele tanto de tábua. Mas são muitas, porque era necessário, era 135 metros. E quando ele está com aquele monte de tábua lisinha, prontinha, o vizinho dele chega: ô Noé, opa, e aí meu irmão, vem me ajudar? Não, rapaz, deixa eu te falar, estou precisando de uma mesa lá em casa, eu estou vendo que você está com umas tábuas sobrando aí. Será que não tem jeito de você me arrumar umas 3 ou 4 dessas aí para mim fazer uma mesa de jantar? Não, ô querido, pode pegar uma tábua lá, ué, fica à vontade. E o vizinho foi lá e pegou a tábua e levou, fez a mesa. O outro vizinho que não estava de bobeira percebeu, falou: ué, estou precisando fazer uma varanda. E chega o vizinho, segundo vizinho: ô vizinho, opa, beleza? Deixa eu te falar, eu estou precisando de uns caibros ali para mim fazer uma varandinha ali no fundo de casa. Dá para você me arrumar? Ô querido, fica à vontade. Quantos filhos Noé tinha? Era o Cã? 100? Então vamos no 100. O 100 chegou e falou assim: papai, o senhor percebeu? Ué, não, o que eu tinha que ter percebido, meu filho? O vizinho ali pediu umas madeirinhas aí para fazer uma mesa, não foi? Foi. Pois é. O outro pediu para fazer a varanda? Foi. Ué, se nós começar a vender essas madeiras aí? A mudança no projeto começa nesse momento. Quando o projeto para de apontar para Deus e aponta para a minha vontade. Abriram a primeira marcenaria. Venda de madeira, profeta. Você acha que Noé tinha construído uma arca se tivesse mudado o projeto? Jamais. Só que Noé poderia ter virado um empreendedor do tempo. Ele poderia ter sido pioneiro, mas ele não foi.
Apóstolo, por quê? Porque ele era íntegro, ele era justo, e ele sabia que o projeto não era dele. Apóstolo, por que o senhor tem medo? Porque do ser humano. Porque o ser humano muda o projeto de Deus. Imagina o que ele vai fazer com a minha vida. Todos nós temos um grande desafio ministerial, um desafio pessoal, um desafio profissional, um desafio familiar. Amados, somos pastores. Somos alguém escolhidos pelo Senhor para direcionar, conduzir um povo. Eu aprendi há pouco, eu não me lembro quem que estava pregando, mas foi um discípulo, o pastor Marcelo. A diferença de Saul com Davi era que Saul pastoreava. É sua? Da apóstolo, então eu aprendi. O que é que Saul pastoreava? Jumenta. E Davi pastoreava ovelha. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque o pastor fica na frente das ovelhas. As ovelhas precisam te ver para conseguir te imitar. Aleluia. Agora deixa eu te dizer, elas têm que imitar o projeto de Deus na sua vida, não é o seu projeto. Meu Deus. O que podemos levar? O que pode nos levar a mudar os projetos? Falta de resultado, falta de frutos. Quando eu começo a ver a coisa não tendo resultado, eu começo a ter novas ideias. O marketing ensina, não, você tem que encontrar o seu nicho. E aí, queridos, por que Noé não desistiu? Por que Noé não mudou? Porque ele teve resultado. Só que o resultado que ele teve não foi de execução do projeto, foi de antes do projeto. Deus entrega projetos para quem tem resultado antes, porque Ele sabe que vai executar o projeto. O que levou Noé a bater a meta dada por Deus? Seguir o projeto original. Não mudar a receita, nem muito menos transformar o projeto de Deus em um negócio. As nossas frustrações estão ligadas diretamente na falta de resultado que temos. A nossa frustração nos leva ao pensamento de desistência. Talvez você está se perguntando, né? Agora, qual o resultado? O que está faltando? A pergunta certa é: qual foi o projeto que Deus entregou para você executar? Vamos tirar o foco do resultado e vamos trazer de volta o projeto real. Por que eu não tenho resultado? Porque eu estou fazendo o projeto do meu jeito. Projeta aqui para mim, minha filha. Deixa projetado ali Atos 2:44. Ninguém vai resistir em um projeto se ele não estiver dando certo. Só que o projeto só não vai dar certo se ele tiver mudado, se ele tiver uma emenda, se ele tiver um jeitinho mineiro, se ele tiver o drible do jogador de futebol. Se o projeto é dado por Deus, por que está dando errado? Foi Deus que deu. Será que de alguma forma nós mudamos a receita sem perceber? Os que criam mantinham-se e tinham tudo em. Ninguém mantém nada em comum se não crer. Ninguém se une a ninguém se não crer. Ninguém faz nada se não crer.
Não há existência de nada na nossa vida se não houver fé. Aleluia. Fé é o firme fundamento daquilo que você espera e a certeza daquilo que você não pode ver. Eu quero te perguntar: você está construindo a arca, a igreja do Senhor, ou a igreja tem te construído? Porque Noé poderia ter permitido aquele projeto construir ele, mas ele não aceitou. Ele falou: não, eu vou continuar te construindo, eu vou continuar crendo nesse Deus, eu vou continuar o projeto que ele disse, mesmo que pareça insanidade. O projeto central de uma igreja é a salvação. Salvação de pessoas. O projeto central é tirar pessoas do mundo e apresentar elas à luz. 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar a grandeza daquele que te tirou desse lugar. E depois de nos ensinar, ele falou: agora eu quero que vocês façam o que eu fiz. Façam o que eu fiz. Quando ele foi para a cruz do Calvário, ninguém fez o que ele fez. Fez o contrário, saiu correndo. Uns voltaram a pescar, outros voltaram a tributar, e assim foram. Ele teve que voltar novamente ressurreto. Mandar chamar a todos e também Pedro. Venham aqui. Irmãos, ele é um ser humano tão diferente, tão puro. Eu vou voltar. A humanidade se tornou tão diferente que caminhou do lado dele e não reconheceu. E aí ele pega e fala: gente, eu voltei por um propósito. Imagina os discípulos: ô Senhor, qual foi o propósito que o Senhor voltou? Eu quero deixar algo para vocês. Eu quero que vocês façam algo por mim. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? O Senhor me dá todo o poder dos céus e na terra. Eu sou o Todo-Poderoso. Sim, Senhor, nós sabemos. Então, por causa disso, eu tenho autoridade de dizer para vocês: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado para vocês. E vocês ensinem a essas pessoas. E por causa disso, por vocês fazerem esses discípulos, por vocês ensinarem esses discípulos, eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus veio na terra para revelar em si o projeto original. Aqueles homens saíram dali turminados. Agora eu vou fazer um discípulo, agora eu vou fazer outro discípulo. E eles saíram fazendo discípulos. E eles fizeram tanto, com tanta graça, que um livro foi colocado na Bíblia: Atos dos Apóstolos, a ação dos apóstolos, a execução do ensino de Jesus está em um livro. Apóstolo, por que o senhor tem medo? A receita está aqui. E o ser humano mais uma vez teve coragem de mudar. Olha lá, 42. Atos 2:42. Vamos ler a receita? Quer ler comigo? Agora você vai acabar de se converter. Todos se dedicaram de coração ao ensino dos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles profundo temor,
Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente reunindo-se para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. E o último, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo. O propósito central está na execução da receita. Não vai haver sucesso da igreja que aspas abre, que se diz de Cristo, que não executa isso. Não dá. Uau. Não dá, irmãos, você não abrir a sua casa, a porta da sua casa, para um homem de Deus, uma mulher de Deus entrar para saber qual é a necessidade que está lá, eles não vão poder te ajudar. Vamos lá. Se você não entrar na casa de alguém para saber qual a necessidade que tem lá, você não vai poder ajudar. Não tem jeito de ser igreja se não tiver todo mundo junto, em comum. Apóstolo, por que o tema da conversão é convergência? Pois é, nós desconvertemos o principal caminho. E o Senhor está dizendo, não é só para brasileiro das nações, o Senhor está dizendo para a igreja brasileira, eu quero que vocês voltem para o projeto original. Eu quero que vocês voltem para o projeto original. Para finalizar, agora é de verdade. Eu quero compartilhar com você, um pastor me procurou essa semana. Apóstolo, o senhor pode me ajudar? O senhor pode me aconselhar? O senhor pode me ouvir, apóstolo? Eu posso ir. Aí eu achei interessante, ele falou, então eu vou estar aí na igreja tal dia e tal hora. Eu falei, não é assim. Eu vou poder te atender tal dia e tal hora. Pode ser que pode. Ele chegou 5 minutos adiantado. Ele veio do Piauí e está em Uberlândia há 1 ano. Eu vi o pastor Gilberto falando aqui sobre Nova Granada, essa terra seca. É uma palavra que a maioria das cidades, né? Uberlândia não é diferente a respeito de ser uma terra fértil. Mas para alguns que chegam lá, acha difícil a coisa. E tem 1 ano que ele está ali, ele não tem relacionamento com ninguém. Ele foi para o Compass e no Compass ele não conseguiu encontrar relacionamento com outros pastores. Poucos têm, realmente, essa é uma verdade. Essa é uma cultura que a gente precisa trabalhar em Uberlândia. E aí ele chegou e falou assim, apóstolo, aqui para te apresentar o meu projeto. Eu falei, me mostra o seu projeto. Ele saiu de Piauí e deixou uma igreja com 100 pessoas. Quantas pessoas? Ele falou assim, agora eu vou para as missões. Ele chegou em Uberlândia, ele pegou a casa dele, vendeu, comprou um carro, e o outro, a metade, ele comprou um som para fazer evangelismo. Quem gosta de fazer evangelismo aqui? Aí, ele chega em Uberlândia com um projeto para fazer evangelismo, ajudar outras igrejas. E ele oferecia e o cara não aceitava, oferecia para outro e o outro não aceitava, oferecia e não aceitava. E teve um que falou para ele, rapaz, você está querendo pegar minhas ovelhas. E isso feriu ele, porque ele não tem vontade de pegar o ovelha. E eu ouvindo esse projeto dele, eu pensando, Senhor, eu preciso que o Senhor me traga um discernimento de como eu contar para ele que eu estou mudando o projeto, sem ferir ele. Eu preciso que ele saia daqui curado, não mais ferido. E ele falou, apóstolo, por que não está dando certo? Eu peguei a Bíblia ali em Efésios capítulo 4, verso 11, a profeta pregou aqui. E eu peguei e falei, olha aqui para você ver. A Bíblia diz que um pastor não pode cuidar de 100 ovelhas. Ele fez assim, eu falei, deixa 99, vai atrás de um. E ele pega muito e fala, por que não pega mais um? Porque não dá conta de 101. Aí eu trouxe ele para essa perspectiva. Eu falei, o pastor é quem cuida. O evangelista é aquele que vai e ganha. Irmão, o evangelista é uma coisa de louco. 3 palavrinhas está ganhando uma pessoa para Jesus. É impressionante. Aí eu mostrei para ele o profeta precisa estar solto na igreja. Coloca a profeta de vocês, você vê um negócio e fala assim, agora você vai
nessa hora, morre ou não morre, profeta? Morre na hora. O profeta é estilo bombinha, ela sai voando sem direção alguma. E o negócio acontece, é impressionante. Aí, eu mostrei para ele que o pastor é de 100, que o evangelista é o que ganha, que o profeta precisa estar livre e o mestre ensina. Só que aí nós mudamos o projeto. Fala comigo, nós mudamos o projeto. Porque a Bíblia vai dizer nesse texto que esses 5 mistérios, eu ainda não falei do apóstolo, vou falar para você, é para o aperfeiçoamento dos santos, é para aperfeiçoar a igreja. Aí sabe o que é que nós mudamos o projeto? Porque o evangelista estava aqui que louco, olhando o pastor, cuidando de gente, falando, esse cara fica perdendo tempo cuidando desse povo, esse cara fica visita, um visita, outro visita, um visita, outro não vai para a rua. Por que esse cara não para de visitar esse povo para a rua? Aí o evangelista fica doido para ir para a rua e não vai para a rua, porque ele quer que o pastor vá com ele, ele quer que o mestre vá com ele, porque ele acredita que a visão dele é a visão do céu. E ele vai regalar no olho esse irmão. Eu falei, não, mas calma. Aí agora o pastor está te olhando. E o pastor está pensando assim, esse cara aí tem que aprender a cuidar de vida. Fica querendo andar na rua, fica pregando na praça Deus, lá. Eu quero ver ele cuidar de uma alma, chorar por um casamento. Não é assim. Aí o mestre fica olhando os dois e fala assim, nem sabe de Bíblia, tem que ver na minha sala de aula. Quer ficar aí pregando na rua, quer ficar cuidando dos outros, sem vir participar do meu curso. E o profeta? O profeta, é isso que eu te digo, você está fazendo errado, é isso que eu te digo, seu lugar é aqui, é isso que eu te digo, esse é o projeto. E o profeta fica doido. Por quê? Porque o evangelista quer que o pastor seja evangelista. O pastor quer transformar o evangelista em pastor. E aqui a igreja está tudo bagunçado. Aí ele falou, e eu falei, agora entra o apóstolo. Que pega o evangelista, põe no lugar dele, o pastor no lugar dele, o profeta no lugar dele. Aí eu virei para ele e falei assim, quantas igrejas você passou da sua casa até aqui? Ele falou um monte. Eu falei, quantas delas tem mais de 100 pessoas? Vai, pelo tamanho dos templos, eu não sei. Eu falei, pois é. É porque a maioria das igrejas tem só um pastor para cuidar de 5 vezes. Meu Deus, Outras colocaram o evangelista para ser pastor. E a igreja está vazia. Por quê? Porque o evangelista está do lado de fora. Outras pôs o mestre para ser pastor. O mestre agora é o pastor. Não, mas eu sou mestre, mas eu pastorei. Aí o mestre transforma a igreja inteira em só curso, sala de aula. Ele vai pregar, em vez de pregar uma palavra que alimenta, ele dá aula de escatologia, exegese. E aí o profeta vem, irmão, e abre a igreja. Aí o povo sai todo louco. Tem hora que está falando do céu, outra hora falando do inferno. O céu vai para o inferno, o inferno sai do céu. Não quero saber dessa igreja, não. Apóstolo, por que isso não acontece? Porque nós mudamos o projeto. Irmão, uma igreja precisa ter um apóstolo que vai cuidar dos pastores, que vai cuidar dos evangelistas, que vai cuidar dos mestres e que vai cuidar dos profetas. Essa igreja cresce. O apóstolo que vai falar, ali precisa ser evangelizado. Vai lá, pastor, vai comigo, que você vai cuidar daqui a pouco lá para mim abrir céu. É o apóstolo que vai falar, ó, esse grupo aqui precisa desse curso, aquele grupo ali precisa daquele curso. Não é qualquer curso, irmão. O mestre ele quer dar todos os cursos, ele quer ensinar para o povo convertido, Apocalipse. O cara sabe
sai louco mesmo, graça. Vocês estão me entendendo, igreja? Sim ou não? Convergir, vamos trazer o projeto original de volta. Essa igreja tem um apóstolo e uma profeta. Se vocês crerem na palavra que vem daquele casal, vocês serão limitados. Ela vai nos também limitar. É verdade. Vocês não têm noção que nós fizemos em Uberlândia assim, essa semana inteira. Depois vocês vão lá nas nossas redes sociais, vocês vão ver. Aí vocês vão falar assim: vocês ainda estão aqui, irmão Granada? Após o que é que precisa para isso tudo acontecer? Você precisa sair de Betel e encontrar-se com Deus de Betel. Eita, vamos. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero em nome de Jesus te apresentar a minha esposa. Ela vai ministrar agora a continuidade dessa mensagem. Eu não tenho uma ousadia suficiente para colocar essa igreja em pé depois dessa palavra. Mas eu sei que depois da dela, Senhor, completar isso tudo, essa igreja vai subir no Senhor. Vamos usar ela, Senhor, em uma medida extraordinária, sem limites, assim como ela é ilimitada no Senhor. A boca dela é boca profética, e ela vai nos ensinar sempre a diferença de Betel e Peniel, em nome de Jesus.